Estamos aqui para dar continuidade, então, a esse curso iniciado exatamente um mês atrás. Cada mês, na primeira sexta-feira do mês, a gente faz isso numa sequência de 4 colocações. Como vocês sabem, quem esteve no primeiro, eu dividi um pouco esse tema da verdade assim. Platão, que vimos na última e primeira palestra, foi a verdade das alturas infinitas. Platão então encontra a verdade lá, no absoluto, no mundo superior, como ele disse. Ao contrário, hoje vai ser exatamente o contrário. O discípulo dele, por 20 anos, Aristóteles, então ele quer chegar à mesma verdade de Platão, mas eu chamei a verdade das profundezas abismais. Ele vai lá no fundo dos abismos, e veremos, para encontrar o caminho para chegar à verdade. É isso aí. Então, hoje, a colocação de hoje gira em torno de Aristóteles, a verdade das profundezas abismais. Então tem essas duas, gregos, e são os pais da filosofia até o dia de hoje. Platão e Aristóteles, precedidos por Sócrates, especialmente. Mas havia atrás deles, e que ele cita toda hora, os que vieram antes, contribuíram e alicerçaram esse pensamento quase final, coroamento do pensamento filosófico de uma época grandiosa, que é a da Grécia. Muito bem, então um é das alturas infinitas e outro das profundezas abismais, ou seja, são duas formas de verdade vertical. O infinito para cima e o infinito para baixo, as profundezas. Vamos procurar nas profundezas. Eu queria fazer hoje, mas teria que correr muito, então prefiro fazer um pouco mais devagar, e quem sabe no outro semestre a gente organiza alguma palestra desse tipo, mas esses dois tipos de busca da verdade se concentraram na Idade Média com o pensamento teológico cristão, que aproveitou ao máximo desta metafísica aqui e a de Platão, ao máximo, com duas grandes interpretações. Uma de Platão, notadamente pela mão de Santo Agostinho, genial como ele, deu a reflexão teológica cristã exatamente o formato de Platão. Ele veio para o cristianismo, ele era estoico, neoplatônico, e veio com o que ele sabia e trouxe para o cristianismo toda essa terminologia e essa cosmovisão. Portanto, ele não é tanto um que outro tema de uma filosofia, mas é a cosmovisão, o modo que esse filósofo tem de entender o mundo. Todos os outros temas cabem ali. Então, essa cosmovisão platônica veio para o cristianismo por via de Santo Agostinho, e depois, a partir do século XIII, esse paradigma já estava bastante velho e decadente, de Santo Agostinho, então criou-se o modelo aristotélico de fazer teologia cristã, bíblica, e foi um sucesso imenso. O líder máximo desta teologização da metafísica aristotélica é Tomás de Aquino, que escreveu o maior tratado de teologia, não só da Idade Média, mas também dos tempos modernos. Ele é um escritor, um autor insuperável, pela clareza, pela completude dos temas teológicos que ele trata, mas usando agora a terminologia aristotélica, que é muito diferente. Claro, a fé de Agostinho e de Tomás de Aquino são idênticas,
mas o modo, a roupagem com que ela é revestida é bastante diferente, bastante diferente. Santo Agostinho é bem mais platônico, então ele não dá muita importância a definições exatas. Ele faz e refaz as definições até que encontra alguma melhor e tal. E ganhou uma autoridade tal que Tomás de Aquino, genial do século XIII, genial teólogo do século XIII, não tem uma tese que não cite a autoridade imensa de Agostinho. Né? Então, isso aí. Mas eu chamaria essa verdade cristã, bíblica, exposta na forma platônica e na forma aristotélica, chamaria a verdade profética. Porque o fundo não é mais a investigação do gênio humano, o fundo é dar uma roupagem a uma mensagem teológica que é a Bíblia. Então eu diria que se trata de uma verdade profética. A verdade religiosa, de fato, ela é profética. É difícil entender a fundo a mensagem de um profeta, notadamente se ele é bastante obscuro. E ele fala de coisas obscuras para o ser humano. Então, mas mediante a fé, a gente aceita aquilo que está escrito ali. Por isso que eu chamo verdade profética. Então, a verdade das coisas infinitamente altas, das coisas infinitamente profundas e a verdade profética. A verdade, eu dei esse título aqui para quarto tipo de verdade. Do nosso tempo, Heidegger, a verdade como desvelamento provisório. Desvelamento provisório. Ou seja, a verdade abismal de Aristóteles e infinitamente elevada de Platão são atemporais, fora do tempo. Tinham que fugir do tempo para chegar a uma certa estabilidade e sobre a qual se definia a verdade. Tinham que sair do tempo, tanto subindo na esfera infinita do mundo superior, quanto descendo às profundidades abismais onde não há mais tempo. Mas tinham que ser. E isto foi superado. Nós chamamos hoje de verdade horizontal. A verdade, gente, é temporal. De ponta a ponta, temporal. Esse título que é suficiente para isso, mas eu o coloquei um pouco mais amplo. Ou seja, a verdade é um desvelamento provisório do sentido. Sentido, essa palavra sentido é fundamental, por exemplo, em Heidegger. Desvelamento provisório do sentido do mundo, da história humana e da nossa própria existência individual. Que sentido faço eu nesse imenso cosmos? Que sentido faz o cosmos? Para onde ele vai também? E a história que nós construímos. Então a verdade se passa exatamente no tempo e é um esforço de buscar uma resposta só. Qual é o sentido de todas essas coisas, de todos esses seres humanos que estão se acotovelando, brigando, construindo junto, diferenciando-se em todos os sentidos culturais? Que sentido fazemos nós? Que tipo de história estamos montando? É isso. Então, dessas coisas só posso ter respostas provisórias. Daqui para frente, outros encontrarão outras respostas. Enfim, a verdade não tem uma definição exata para sempre. E essas verdades platônica e aristotélica queriam ser verdades para sempre. É assim, então, esse quadro.
Bem, entrando agora um pouco na matéria, isso é a explicação de títulos. Entrando um pouco na colocação de hoje sobre Aristóteles, eu começo com 3 afirmações, bem simples, mas que são de Aristóteles. Primeira afirmação. Aristóteles conserva o conceito platônico de verdade. É este que o mestre lhe passou, que Sócrates iniciou. Então, é este. E, como já falamos, a verdade é um conceito estável, certo e permanente. Por isso a verdade é atemporal, permanente. Não depende de sucessão nenhuma, não depende de nova investigação. Platão e Aristóteles, cada um do seu jeito, quiseram dizer a verdade fechada, definitiva, e para nós bastaria aprendê-la. Contra esse conceito, Heidegger tem muita crítica a fazer, com toda a razão. Mas, sendo que eles buscam uma verdade fixa, estável e permanente, ela é atemporal, fora do tempo, atemporal. Segunda afirmação, e mais importante que esta, Aristóteles altera radicalmente o conceito de realidade do mestre. Modifica profundamente, radicalmente, o conceito de realidade. E veremos como será. A realidade tem uma escala que já vou desenvolver. Aristóteles abandona o mundo transcendente das ideias. Começa aí, a modificação começa aí. Terceira proposição. Ele abandona o mundo transcendente, que é a alma, o coração, o ponto de chegada de Platão. É esse aí. Ele teve que criar esse mundo para responder às perguntas que ele se fazia aqui, exatamente sobre a verdade das coisas. Sendo esse mundo móvel, mutável, não posso ter a verdade, então precisou apelar para o mundo superior. Ele abandona este mundo transcendental das ideias. E só admite a existência de realidades sublunares. Isso aí. Então, o mundo de Aristóteles também, ele não tem nenhuma referência a um transmundo. Como Platão, também o mundo de Aristóteles tem 3 níveis. Então, o mundo terrestre, o mundo celeste e o mundo superior de Platão, e aqui é o mundo do primeiro motor, que depois eu vou tratar especificamente. Assim. Ali não moram ideias, ali mora o primeiro motor. Então, o mundo terrestre é dessas coisas passageiras, o mundo celeste é o mundo dos astros e o primeiro motor imóvel. Esse primeiro motor aí, ele é a única realidade, o mundo que está aí, só ele. O único habitante desse mundo superior é o motor imóvel. Deve ser uma solidão infinita estar ali nesse lugar. Né? Que os medievais consagram também, é o motor imóvel ou Deus. Depois veremos detalhando um pouco mais adiante. Assim, esse motor imóvel, ele é imóvel porque não é causado por ninguém o move, e move
todos os outros, causa todas as coisas. Então isso aqui, de fato, é a causa das causas. Causa, causaram. Dizem, os que querem batizar qualquer esforço, Aristóteles diz que ele morreu dizendo: causaram miserere mei. Tem compaixão de mim, ó causa das causas. Não, isso é cristianizar demais, um que nem sabia o que era isto, o cristianismo. Né? E esta aqui seria, neste primeiro motor aqui, seria aquilo que os medievais depois chamaram a teologia de Aristóteles. E mais que falar de teologia, porque não se trata disso, nunca tratou disso Aristóteles, mas se trata de um supremo momento de sabedoria. Isto é verdade. Os livros 12 e 13 da metafísica são chamados a teologia de Aristóteles, e com muita razão. E eu queria que a doutora Sara lesse para nós 2, 3 frases de cada um desses livros aqui. Aqui e aqui. Eu sinalizei em vermelho. É pouquinho. A substância é um objeto de nossa pesquisa, pois os princípios e as causas que buscamos são os das substâncias. Se consideramos o universo como um todo, a substância é a sua parte primeira. E é disso que ele vai tratar. Agora a outra. Em nosso tratado sobre a física, dissemos qual é a natureza da substância das coisas sensíveis. Primeiro, quando nos ocupamos com a matéria, e depois ao tratar das substâncias em hábito. Ora, como objeto de nossas indagações é saber se além das substâncias sensíveis existe ou não uma substância imóvel e eterna, e se existe, qual é a sua natureza, devemos começar examinando o que os outros disseram, a fim de não incorrer nos mesmos erros que eles, caso algumas de suas opiniões sejam infundadas. Isso. Essa é a culminação do livro 12. Ele começa ali, mas se trata das substâncias, e de fato esse primeiro motor não é mais substância, como veremos logo adiante. Só sublinho algumas palavras aqui do texto lido, porque não fazem muita filosofia na nossa língua, porque a nossa língua não é tão filosófica, não tem carga filosófica como tem o alemão, tem o latim, tem o grego. Ainda nós não criamos, cabe a nós, da filosofia, criar essa carga. Então a substância é o tratado que ele sempre fez aqui, e do qual Heidegger tanto se queixa, mas ele fez a substância. É objeto de nossa pesquisa, do livro inteiro, né? Nossa pesquisa. Pois os princípios e as causas que buscamos são os das substâncias. Aristóteles quer esquadrinhar substâncias, né? É isso que é. E a substância é a sua parte primeira. Então a metafísica trata disso. Com razão Heidegger, porque Aristóteles, no início da metafísica, ele diz que, enfim, agora nós vamos procurar as realidades mais profundas, tratar as realidades mais profundas, ou seja, sobre o ser enquanto ser. Esta que é a primeira proposta da metafísica de Aristóteles. Mas todo o livro não fala disso. Não está procurando o ser enquanto ser, acabou sendo exatamente o tratado da substância, como ele diz aqui, e em tantos outros lugares. Agora, o livro 13, também aqui, a doutora Sara leu algumas linhas. Em nosso tratado sobre a física, importantíssima, a ligação da física com a metafísica são fundamentais. A física inspira a metafísica em Aristóteles.
Em nosso tratado sobre a física, dissemos qual é a natureza da substância. Se nós vamos procurar tratar da substância, nós já dissemos lá no livro das coisas, da natureza. Nós dissemos qual é a natureza da substância das coisas sensíveis. Então, nós, as plantas, os animais, das coisas sensíveis. Primeiro, quando nos ocupamos com a matéria. Então, atrás da substância tem aquilo que ele chama de matéria. E depois, ao tratar das substâncias em ato, isto é, primeiro as substâncias existem na forma de matéria, então não existem, mas só na forma de um princípio. Depois se trata das mesmas substâncias em ato, isto é, presentes, em ato, existindo aqui agora, como nós aqui estamos. Ora, como objeto de nossa indagação, é saber se, além das substâncias sensíveis desse mundo sublunar, desse mundo terrestre, é saber se, além das substâncias sensíveis, existe ou não uma substância imóvel e eterna. Essas são todas perecíveis. Nós, os animais, as plantas, as pedras, todos perecíveis. Mas será que além dessas substâncias não existe uma absolutamente, como ele diz aqui, imóvel e eterna? E se existe, vamos supor que exista, e se existe, qual a sua natureza? O que é que ela é? Qual a sua natureza? Aí diz, muito humildemente, então, nós devemos começar examinando o que os outros disseram sobre isso, para não repetirmos erros, como ele diz aqui, né? A fim de não incorrer nos mesmos erros que eles, caso algumas de suas opiniões sejam infundadas. Então ele nunca diz, como diz Heidegger, ele nunca diz, os outros erraram. Não, talvez sejam infundadas as posições dele. Então não vamos cair no mesmo, na mesma falta de fundamento. Vamos procurar por um. É assim, esse que é o tema que ele desenvolve. Então o mundo é hierárquico nessas três colocações: mundo terrestre das substâncias finitas, veremos o mundo celeste das substâncias imperecíveis e finalmente a substância única que vive lá no mundo onde estavam as ideias de Platão. Agora só tem a ideia do primeiro motor, causa primeira de todas as causas. Sim, para falar dessas substâncias, então, precisaria falar só numa palavra, dizer, sim, as realidades substanciais do mundo terrestre, nós, portanto, temos a origem em quatro causas que estão atrás de nós e pelas quais nós estamos aqui. A causa material, uma espécie de princípio de realidade, mas não é. Causa material. A causa formal, exatamente a causa formal da realidade. A causa material, ou seja, imagine aqui um caldeirão de barro, então, barro bem mole. Então é uma maçaroca que eu tenho aqui sobre esta mesa, informe, caótica. E de fato, tanto Platão como ele diz que a matéria é uma realidade caótica, puro princípio de realidade, mas que não é. A matéria não é nada, mas é só
elemento do qual podem advir coisas desde que eu lhes aplique a forma. As realidades surgem da junção de matéria e forma. Então, fazendo um ensaio desta maçaroca de barro que eu tenho aqui, eu posso tirar uma forma de tijolo, uma forminha, e ponho para secar ao sol numa fornalha e fica o tijolo para fazer uma parede, uma construção, uma casa. Muito bem. Mas eu posso tirar também uma estatueta de uma bela árvore. Tá bem. Então, essa matéria, essa maçaroca, tomou a forma de um tijolo, tomou a forma de uma planta, mas também eu posso fazer um gatinho. Com essa mesma maçaroca, a mesma matéria, eu tiro a realidade de um gato. Também esse, então recebe a forma do gato. E, finalmente, um de nós, ser humano. Um ser humano recebe a forma humana. Mas posso tirar também uma divindade. Aristóteles não fala isso, não. Mas os estoicos tiravam da mesma matéria, essa mesma maçaroca, tiravam toda a realidade, inclusive a divindade. Mas Aristóteles não faz assim, e menos ainda Platão. Então, toda essa matéria, que é uma gangue caótica, recebe a forma a partir do princípio de forma. O princípio da forma não é nem o formato de tijolo, nem da arvorezinha, nem do gatinho, nem de jardim. Nós não somos aqui 2 braços, um tronco e pernas. Não é essa a nossa forma. Nós existimos sob a forma do pensamento. O pensamento é a nossa forma. Nós somos matéria pensante. Descartes que definiu assim o ser humano, grosseiramente, mas foi uma definição que passou para toda a idade moderna. Então, isso aqui, nós temos a forma pensante. O animal tem a forma da sensibilidade, a planta tem a forma da vida vegetativa, cresce, se reproduz, dá frutos, morre. E, finalmente, o tijolo, a pedra, tem a forma da inércia, não tem vida. É isso que é. Então somos todos derivados dessa mesma realidade caótica material, mas que recebe uma forma, isto é, a forma, numa expressão bem mais simples e heideggeriana, é um modo de existir. Eu sou matéria que existe sob o modo da inteligência. Como os outros seres também existem, cada um existe sob o modo de sua especificidade. Agora, um passo adiante. Essa aqui é uma espécie de introdução à matéria. Imagine tudo isso está aqui na metafísica. Imagina se eu extrair tudo. Mas a linha geral é essa. Como é que eu conheço isso? O desafio é esse. Como é que eu conheço isso? Porque se trata de encontrar a verdade, como Platão e Aristóteles querem, uma verdade estável, certa, absolutamente definitiva, isto é, eterna. Se trata de encontrar a verdade eterna nesse mundo sensível. E como é que eu faço isso? Como é que eu faço? Então, Aristóteles divide o conhecimento geral e o conhecimento da verdade em 2 níveis. O conhecimento sensitivo, isso é normal, e o conhecimento intelectivo. Devo dizer uma palavrinha sobre cada um deles. Sensitivo e intelectivo. É conhecimento sensitivo e conhecimento intelectivo. Intelectivo. Primeiro, então, o conhecimento sensitivo da verdade. Olha, eu não sinalizei a página que eu queria ler aqui, mas
não se tem. Mas então, o conhecimento sensitivo, portanto, dos 5 sentidos, dos olhos, do ouvido, do olfato, esses 5 sentidos são fundamentais para Aristóteles, fundamentais, são o começo da sabedoria, é ali, especialmente os olhos, porque, segundo Aristóteles, ao contrário de Platão, nós nascemos, diz, como uma tábua limpa, uma mesa vazia. Os latinos consagraram a expressão tabula rasa. Uma mesa sem nada, rasa, né? Sem nada. Imagine um bebê, criancinha que nasceu hoje, está de olhinho fechado. Daqui uns dias ela abre, entrou o mundo na cabecinha dela. Entrou o mundo na cabecinha dela, exatamente. Ela se abre pelo olho, ela se abre para o mundo, exatamente como nós, sábios, filósofos, nos abrimos para as realidades metafísicas. E isso aqui tem mães, certamente elas sabem disso infinitamente mais do que eu, porque tudo é idêntico para uma criancinha, tudo são coisas. De repente ele começa a distinguir o que é uma mãe, o que é um pai, que estão sempre em cima dela e tal. Então começa a distinguir por aí, mas tudo é a mesma coisa. E assim, diz Aristóteles, é o nosso primeiro conhecimento. Ou seja, a frase consagrada dele, o primeiro elemento que entra na nossa mente é o ser. E Heidegger cobra dele. Por que não continuou tratando do ser? Né? É o ser. Ou seja, o ser indefinido. Ser é cada um de nós. Mas ser é também cada uma das cadeiras sobre as quais nós sentamos. Ser são os livros que nós adotamos, as canetas que temos na mão, o papel para escrever. Tudo é ser. Então, de uma forma absolutamente indefinida, é a primeira coisa que entra no mundo do olhar, é o ser. A coisa é. Aquele senhor que está na minha frente, ele é. Aquela mulher é. É mãe, é pai, isso não diferencia. Tudo é, as coisas são. Assim é. Então, isto é, a primeira fonte de verdade é o sentido, para Aristóteles, ao contrário de Platão. Todo o nosso conhecimento já vem previamente. E aprender é recordar o que eu já vi lá no mundo superior. Lá está a verdade. Eu vi a verdade. Mas a minha entrada no mundo e na minha carne, meu corpo, isso se embotou à minha mente. Então eu tenho que aprender. E aprendemos mal. E pouco. Estudamos muitos anos, mas aprendemos alguma coisa. Mas é um recordar. Saber, para Platão, é recordar das coisas que eu já conheço. Mas é verdade, as coisas que estão na minha frente me ajudam a voltar às coisas que eu vi. Está bom, para Aristóteles não. Nós nascemos como uma tábula rasa e nós partimos dali, isso é, deste zero, para chegar à verdade. Então, o conhecimento dos sentidos é importantíssimo conhecimento, é o início da verdade. É um conhecimento verdadeiro, mas experimental. Portanto, não é um conhecimento que eu estou procurando, que é o conhecimento científico, verdadeiro, imutável. Esse não é. Exatamente porque as coisas são mutáveis. Tudo é mutável. Então a criança, quando vê
as coisas que estão na frente delas e não as distingue, ela tem um conhecimento sim de coisas na minha frente, mas não tem conhecimento verdadeiro, porque esta aqui é mãe, este é pai, aquela avó, tia e o povo em geral. Não distingue isso não, esse mínimo de verdade. Isto é, no mundo experimental, só posso ter opinião. E opinião não é verdade, nem para Aristóteles, e muito menos para Platão. A verdade, ela tem que ser necessária. As coisas têm que ser assim. Vou repetir um pouco mais adiante esse conceito. Portanto, a ciência, o conhecimento científico, o conhecimento verdadeiro, tem as características como já estou dizendo toda hora, da fixidez, da estabilidade e da necessidade. Isto é, conhecimento verdadeiro é assim, não pode ser diferente. Então, qual será o conhecimento verdadeiro? Agora, avançando um pouco. O conhecimento verdadeiro é o conhecimento das substâncias, como lemos aqui no comecinho do livro 12 e 13. O conhecimento das substâncias. A substância é permanente, portanto estável, portanto fixa, portanto atemporal. Por isso é um saber, se eu conseguir chegar a conhecer a substância, é um saber necessário. Saber necessário. É um conhecimento necessário. E esse conhecimento necessário é dizer aquilo que a coisa é. Isto é, definir o é da coisa. O é da coisa. Este ser aqui é um homem, este outro ser aqui é uma mulher. E a verdade deles é que são pensantes. Devo descobrir isso. Passar por cima das acidentalidades deles e ir à estrutura radical deles, que é o substrato, que eu digo sempre, o substrato permanente. Portanto, o conhecimento científico é verdadeiro, ele é universal. Ou seja, ele é universal no sentido que ele é comum a todos os seres do mesmo tipo. Nós humanos, por exemplo, mesmo tipo. A pedra é inerte. Todas as pedras são inertes. É uma definição universal. Todas as plantas são vegetais que têm a vida, que se reproduzem e tal. Então, esta é a substância delas, a substância permanente, estável, isto é, necessária. E assim também nós temos uma estrutura necessária que é a nossa capacidade de pensar. Nossa, por exemplo, quantidade, um é maior, outro menor, e daí? Não tem nenhuma importância. Um é branco, outro é preto, e daí? Isso são acidentalidades. O fato é que nós temos uma identidade universal, que é a nossa dimensão substancial, ou seja, a estrutura é permanente, definitiva em nós. Quando eu chego à substância, eu cheguei à verdade das coisas que eu estou estudando. E isso é difícil. Eu aqui faria um intervalinho porque as outras coisas um pouquinho mais complicada e mais extensa, formam um bloco, então eu prefiro fazer agora o intervalo. Então paramos
assim, depois de ter apresentado, então, um instrumento que o ser humano tem para conhecer, que é o conjunto dos seus sentidos, né? Os 5 sentidos e a sua mente. Então precisa ver como é que esses sentidos e essa mente se juntam para produzir o conhecimento científico. Para Platão é muito fácil, como eu já disse primeiro, nós já nascemos com o conhecimento, é só recordar para ele. Para nós outros aristotélicos, então, não é assim. Mas também para Aristóteles existem 2 níveis de conhecimentos científicos garantidos. Ou seja, eu apaguei o quadro que eu fiz e não devia ter apagado. Aqui está então o mundo terrestre, o mundo dos astros e o primeiro motor. Nós podemos adquirir conhecimento científico desses 2 mundos. Aqui nós temos o conhecimento científico, portanto, verdadeiro, imutável, eterno, ele é assim, necessário. Então, primeiro, então, o conhecimento dos astros. Por quê? Os astros também são realidades materiais. Eles também têm matéria e forma. Mas a matéria deles, de todos os astros, ela é diferente da nossa matéria, do caldeirão de barro de que falei. É diferente. É uma matéria eterna, divina. A mesma coisa as formas desses astros resultam disso, e a matéria é o éter, que durou até alguns séculos atrás, a convicção que existe um éter no mundo. Então, a chamada, todo mundo nós usamos a expressão quintessência. O que é a quintessência? Na visão antiga é o éter, porque tem as essências, como é que se diz? Ar, água, terra, fogo. São as essências fundamentais do mundo durante muitos séculos, até 2, 3 séculos atrás. A matéria dos astros é diferente, é o éter, então é a quinta essência. Portanto, é só conhecer esses astros, né, que eu já tenho conhecimento definitivo, porque eles são eternos, permanentes, eles mesmos. Eu devo saber que eles são feitos dessa matéria especial. Pronto. E o primeiro motor é só forma pura. Não tem nenhuma presença de matéria, nem a matéria dos astros e nem muito menos a matéria dos seres sublunares. Então nós temos o conhecimento científico garantido de 2 mundos, o mundo astronômico e o mundo do primeiro motor, porque são absolutamente estáveis, absolutos, eternos. Então é só conhecer o que dá. O problema do conhecimento científico é esse mundinho sublunar. Esse que é o problema. Toda a teoria da verdade é para conhecer a verdade destas realidades, ou seja, das realidades terrestres. Então se trata do conhecimento de um mundo sensível, mutável, sujeito à geração e à corrupção,
e, sobretudo, é um mundo temporal. Se sucede, as coisas vão acontecendo e aparecendo novas ao longo dos tempos. Isso impede o conhecimento científico. O problema fundamental, então, das ciências das coisas sublunares é descobrir nelas o elemento estável, permanente e atemporal. Elas também têm. É este que é a chave da ciência e da verdade aristotélica. Em Aristóteles, a verdade permanente das realidades sublunares, e aqui começa, então, está na mente. As coisas se movem no tempo e tal, então não existe conhecimento verdadeiro dessas coisas transitórias, a não ser na nossa mente, a não ser na mente. Vou explanar isso aqui. É, portanto, a verdade que nos é possível, que depois será disponível, é a verdade lógica. Lógica, ou seja, a verdade mental, aquela que ela se forma. Os medievais depois insistirão numa outra forma. A verdade é triangular, mas não é aqui o caso de misturar as coisas. Então, a verdade das coisas sublunares, ao máximo, ela é mental, ela é lógica e ela é extraída, tem que ser extraída dessas coisas materiais. Então, primeiro ponto, a verdade deste mundo sublunar é lógica, é da mente. Segundo, essa verdade das coisas, ela tem que ter entrado pelos sentidos, porque diz Aristóteles, a primeira grande forma de conhecimento é abrir o olho. Então é por ali que entra a verdade também. Então, era a verdade lógica, mental, tem que ser extraída da realidade objetiva. Nada platônico, realidade objetiva, móvel, perecível, que os medievais consagrarão com o nome de verdade ontológica. Que Aristóteles também sabia disso, mas ele insistiu na verdade lógica. A verdade de Aristóteles é a verdade lógica e nada mais. Como é que se procede então? Eu tenho que partir das realidades físicas, que entram pelos meus olhos, pelos meus ouvidos, os sons, né? E formar-me a verdade lógica, abstrata dessas coisas todas. E aí está então o famoso processo de abstração. Teoria da abstração, que Aristóteles o diz em 3 linhas. Os medievais escreveram, discutiram, brigaram muitos séculos sobre essa ideia, essa teoria, esse processo de abstração. Mas em substância é o que eu vou tentar dizer. Mas tem muitas outras derivações que não interessa aqui repetir, que eram picuinhas medievais que eles nunca souberam e não tinha como descrever. Precisaria ser não só um psicólogo, como nós temos hoje, gente que penetra, mas ter uma câmera de fotografar como nós funcionamos, né? Por dentro, como é que nós fazemos esse processo de abstração. Mas, sinteticamente, é isto. Consiste em elevar as imagens sensitivas, as imagens oculares que nós temos das coisas, imagens auditivas, do mundo da particularidade, que é temporal,
que é mutável, que tem todo o aspecto de impenetrabilidade e nada de verdade. Então, consiste em abstrair, elevar do mundo destas particularidades até chegar ao grau da universalidade. Depois vou fazer um esqueminha aí que a gente sintetiza isso mais facilmente. O mundo da temos que alcançar o mundo da universalidade, ou seja, da necessidade, ou seja, da permanência, ou seja, da imutabilidade. Tentar saber se essas coisas sublunares têm esses elementos escondidos no meio da gangue das particularidades mutáveis, perecíveis. Esse é o problema que Aristóteles colocou, é que os medievais tanto quebraram as cabeças para detalhar ainda mais. Este processo, então, que é chamado de abstração, ou seja, a passagem da particularidade à universalidade, processo de abstração, tem três momentos. O primeiro momento é aquele do qual estou sempre falando, é o mundo externo. E que trabalhamos por indução. A ideia universal é formada por indução, isto é, induzir do mundo exterior, mutável, induzir daí um elemento imutável, permanente. Então, primeiro elemento é a indução, que está no mundo externo, ou seja, a passagem da matéria, da materialidade individual das coisas à memória. Só cito isso. Então, as minhas imagens oculares, auditivas, hoje é mais fácil, nós lembramos as músicas, basta tocar a primeira nota, o primeiro versinho, vem toda a música, porque ela está dentro de nós. Então a memória é isso, ela guarda esse mundo sensitivo, externo, quantitativo, o guarda em forma de memória. Santo Agostinho tem um tratado, umas 10 páginas, sobre o Palácio da Memória. Ele faz um passeio dentro de si sobre as lembranças que ele tinha desde a infância. Santo Agostinho era um malandro em filosofia, então ele pensava com as memórias que ele tinha desde a primeira infância, da juventude, dos estudos, das coisas que ele fez ou deixou de fazer e tal. E foi encontrando memórias cada vez mais importantes e finalmente surpreende-se de uma. Eu tenho a memória de Deus. Bom, Deus mora em mim, né? A lembrança de Deus. Isso ele faz exatamente numa cascata neoplatônica para chegar a essa verdade absoluta que é divina. Até essa está dentro do meu palácio e ela está sufocada pela série de todas as outras. Então ele tem um capítulo de um livro, acho que é o 10º, de 3 linhas, um dos mais maravilhosos capítulos que eu quase sei de cor. Então diz, a memória de Deus. Caramba, então a verdade está em mim, mora em mim. E daí ele exclama, ó verdade sempre antiga e sempre nova. Ó verdade tão bela, tu estavas dentro de mim e eu te procurava lá fora, como Aristóteles, procura a verdade ali fora. Essas coisas, ela mora em mim. Tarde te amei, ó verdade sempre antiga e sempre nova, tarde te amei. Tu estavas dentro de mim e eu te procurava nas formosuras das tuas criaturas, que ele admirava o mundo, a beleza, era um esteta, Santo Agostinho. Mas diz, caramba, a suprema beleza
é encontrar essa verdade suprema, ou seja, a memória de Deus na minha mente. Então, passamos exatamente da imagem visual, voltando a Aristóteles, sensitivas, auditiva, à memória. Daí, e é verdade, nós temos a fantasia. E a fantasia, por quanto me pareça, mas aqui tem psicólogos aqui, sabem muito mais longa a questão da fantasia, que é a capacidade de criar fantasmas. Ou seja, dessas memórias que eu tenho, dizem que os sonhos são uma fantasia. A gente modifica muito as realidades, ou para mais, ou para menos. Eu modifico para pior. Os perigos que eu posso passar durante o dia, de noite eles ficam maiores no sonho. É a fantasia, memória, fantasia, a imaginação poética. Então, o poeta vê um mundo muito diferente. Pois é, então, os antigos, notadamente medievais, chamavam isso de sentidos internos. Tanto temos sentidos externos, os sentidos internos, um pouquinho mais distantes da realidade material. O perigo é sempre a realidade material, né? Então passamos da materialidade externa para os sentidos internos, memória, fantasia, imaginação, e tinha vários outros mais, mas não precisa falar. E finalmente chegavam os medievais a dizer, então, os sentidos internos, num certo momento, se tornam um sentido só, que é chamado sentido comum. Sentido comum. Eles falavam isso no sentido de sensibilidade. Hoje nós chamamos a essa sensibilidade comum, sabe o quê? Uma palavra que nós usamos torto e direito e que Kant, na crítica da razão prática, começa com um elogio desse elemento interno que nós temos. É o bom senso. Ou seja, o bom senso é mais ou menos o seguinte, é saber ver as coisas de uma maneira equilibrada. É uma pessoa de bom senso. Ou seja, nem muito para mais, nem para menos, mas vamos encontrar uma forma de convivência com as coisas. Então dizemos, o bom senso manda fazer isto. Não adianta quebrar os canecos ao primeiro defeitozinho que eu vejo. Bom senso nisso, tá? Tratar as coisas segundo o seu tamanho. Uma coisa assim, não vou fazer um caso de guerra, uma coisinha à toa. Bom senso não tolera isso, esquece, não dá importância. É o bom senso. Então, Kant diz que a coisa mais bem repartidas no mundo humano é o bom senso. O bom senso. Bem, é isso aí. Então, o primeiro elemento é induzir ou passar da materialidade à sensibilidade interna e, finalmente, a nossa dimensão inteligível. Tão decantada também por todos os filósofos, mas poematicamente por Kant. Na conclusão da crítica da razão prática, ele faz aquele elogio imenso ao mundo inteligível, ou seja, ao mundo da mente. Nesse terceiro momento, então, nós temos a fixação na mente do quê? Não mais a imagem visual, não mais a imagem memorial. Tenho memória do que eu vi ontem, tenho memória do que eu fiz nos anos passados, memória, não, muito mais que isso. Então, nesse último e supremo momento, eu guardo aquilo que é essencial da coisa. Essencial da coisa. Agora eu vou dizer por quê. Então eu guardo a estrutura radical, essencial, permanente, fixa, definitiva, tanto quanto a verdade de Platão, eu
Aristóteles encontrei por esta via, este momento, não mais no mundo superior, mas exatamente a partir desse mundo inferior. Todas as realidades que são fora de mim, apesar da sua temporalidade, da sua imperfeição, de aparecerem e desaparecerem, aparecerem diferentemente, mudarem a toda hora, apesar disso, no fundo delas subsiste um elemento absolutamente permanente, fixo, o verdadeiro conhecimento, a essência. É isso. Então Aristóteles comemora nesse livro aqui, e como dissemos lendo, o nosso problema é a substanciar. Chegar ao momento científico que eu procuro é este, o conhecimento do elemento permanente que nós chamamos de substância. Então ele encontra a verdade que Platão sempre pregou. Esta verdade não está mais no mundo superior, ela está aqui, nesse mundo inferior, nesse mundo terrestre, porém coberta de todas essas imperfeições, essas externalidades da qual nós falamos. Esta que é a estrutura radical das coisas, isto é, seu elemento universal, imutável e permanente, é a verdade. E vale, como eu disse primeiro, vai valer para todos os seres daquele tipo. Será sempre verdade que nós humanos nascemos racionais, senão não seríamos humanos, seríamos da ordem dos animais. Todos nós nascemos então racionais, seja qual for o século ou milênio em que nascemos. Se somos humanos, temos certamente esse elemento, pois esse é o elemento permanente no ser humano. Esta é a nossa verdade, esta é a verdade do mundo sublunar, terrestre, ou seja, o mundo das coisas mutáveis. Essa é a coisa mais difícil de se fazer e a coisa mais necessária, porque é aqui que nós vivemos. O mundo dos astros é só saber que eles são de matéria pura, que é o éter, e a forma deles é pura também, assim, e são vivos, eternos, permanentes. É só saber isso, eu sei a verdade deles. Tanto mais fácil no primeiro motor. Portanto, dá para chegar até o fim, sim. Portanto, todo conhecimento verdadeiro e científico procede, digo outra vez, porque Aristóteles repete a cada instante, nos vem da experiência sensitiva. E se trata de depurar as imagens que pouco a pouco vão se aprofundando em nós. A imagem ocular já é extraordinária. A primeira e fundamental é esta, a imagem sensitiva. Elas se tornam um pouquinho mais depuradas na memória, na fantasia e na imaginação. E finalmente ela se torna definitiva ou estrutura radical na nossa mente. Então ela vai se depurando, né? A imagem sensitiva vai se depurando. E como essa história que estou contando aqui, ela não é tão longa, não está durando 1 hora. Nos medievais eram discussões imensas sobre cada um desses elementos, especialmente a memória, porque Santo Agostinho trabalhou muitíssimo a memória. Essa é a famosa teoria da abstração. Aqui chegamos, mas eu já fiz, mas quero fazer esse quadrinho para vocês aqui agora, em ordem. Ou seja, quando eu descubro a verdade absoluta neste mundo terrestre, então eu conheci o universo. Esse é o momento grande da metafísica de Aristóteles. Conheço cientificamente, verdadeiramente, o mundo sublunar,
o mundo astronômico e, meu Deus, a causa primeira, o primeiro motor. Então, eu completei agora o quadro. Completei. E essa é a conclusão da metafísica de Aristóteles. Então, completar o quadro de conhecimento científico verdadeiro para todas as coisas. Então, vou repetir aqui sumariamente esse quadro para nós, para chegar ao primeiro motor, sobre o qual falarei um pouquinho mais. Ou seja, a primeira realidade, então, agora que estamos concluindo, a primeira verdade que nós encontramos estável e permanente é do mundo terrestre, o mundo das coisas mutáveis, o mundo sujeito à geração e à corrupção, a matéria e a forma. E vimos como. Acabamos de fazer. Exatamente por esse tríplice momento de abstração, induzindo o mundo sensitivo, ocular, a sensibilidade interior e a inteligência. É assim que nós chegamos à verdade. Uma verdade fácil de entender é a verdade do mundo celeste, que é dos astros. Aristóteles, não se sabe como, mas ele é o pai da astronomia. Depois dele veio Ptolomeu, que aperfeiçoou o que Aristóteles disse, mas ele é o pai da astronomia até o dia de hoje. Ptolomeu, e depois vem Galileu, e depois vem finalmente Einstein. Essa sucessão, então, de aperfeiçoamento e, quem sabe, os aperfeiçoamentos que virão. Mas Aristóteles é o primeiro cientista desse universo, do mundo celeste. Ele colocava 54 esferas no mundo superior dele. Como é que ele chegava a isso? Não se sabe. Dizem alguns intérpretes que se tratava de um número cabalístico, mas não tem nem na cabala, não se tem muita referência. Bom, ele encontrou 54. Como Platão precisava colocar a Antártida, ele a colocou para equilibrar o mundo. Onde ela está, não se sabe. Mas dizem, porque tem gente correndo atrás da Antártida, é que estaria na altura de Gibraltar, mais ou menos, na passagem, então, do Oceano Atlântico ao Mediterrâneo, que dá para ver um lado de cá e lado, o Estreito de Gibraltar. Estaria por aí, Atlântida. Ele teve um inglês, que não sei quantos anos atrás, pesquisou, foi procurar Atlântida. Parece que ainda não encontrou. Mas são criações assim. Então, 54 esferas desse mundo superior. Isso não tem importância, mas o importante é que são substâncias eternas, incorruptíveis, compostas de matéria e forma. Mas o que quero chamar a atenção aqui para vocês, a graduatória da matéria e da forma. Vejam vocês que dificuldade superar a matéria do mundo material. É esse esforço que fizemos aí. Mas superamos e temos a essência pura, abstrata, permanente. O mundo celeste tem as formas do mundo celeste são mais perfeitas. Elas já nascem definitiva, sem nenhuma gangue, bem como a matéria. Então temos uma graduatória da perfeição da forma. Mas essa graduatória nós a vimos aqui embaixo. Por exemplo, a forma do tijolo do que falamos, ela é a mais imperfeita, que é inerte. Já a forma do vegetal, ela é um pouco superior, porque ela é realidade viva, é matéria vivente. Enfim, no animal, a forma é ainda mais perfeita, porque um animal é um ser vivo senciente. É uma forma bem mais perfeita que aquela da planta. E, finalmente, nós temos a inteligência. É uma forma
a mais perfeita desse mundinho sublunar. Acima de nós está a forma do mundo superior, a forma dos astros, perfeita, absoluta, eterna e tal, né? E incrustada numa matéria igualmente eterna, imutável e perfeita. Então, se trata do mundo perfeito. Finalmente, nós encontramos, acho que coloquei aí, a forma das formas, ou seja, a forma perfeitíssima. Partimos então da forma elementar lá embaixo e galgamos a formas sempre mais perfeitas até chegar a uma forma pura, sem mistura da gangue material desse mundo sublunar, sem a mistura da matéria do mundo celeste, que é perfeita, uma matéria perfeita, sem essa presença dessa materialidade, e finalmente se trata de uma forma separada de todo e qualquer tipo de materialidade. A forma, ela é. Esse é o nome da forma. Ela é. Existe por si em si. Notadamente nesse mundo sublunar, ninguém existe a não ser na composição desse cadinho de barro de que falei, dessa matéria, com a forma. Precisa disso. Senão não existe nem a forma nem a matéria. E a matéria fica um princípio de ser, mas não é nenhum ser. É quase nada de Santo Agostinho, quase níquelum, quase nada. Muito bem, então galgamos a uma forma sempre mais superior, mais perfeita da matéria inerte, matéria viva, a matéria senciente, a matéria intelectual, a matéria do mundo superior dos astros e finalmente a forma pura. Então, o primeiro motor é. Puxa, batizar esta forma foi facílimo. Eu vou falar disso na UERJ na semana que vem, dia 9. Eu vou fazer a parte metafísica da espiritualidade. E o meu colega, o Alexandre, vai fazer a mística da espiritualidade. O tema geral é as linguagens da filosofia. Pois isso existe a linguagem tanto quanto possível precisa, essa de Aristóteles. Platão fala das mesmas coisas de outra maneira, mas muito poética. Agostinho também falará mais ou menos na forma platônica, com muita liberdade, num crescendo sempre mais amplo, sim, mas sem dizer, bom, tenho que dar primeiro esse passo, depois aquele outro, um terceiro, um quarto e finalmente um definitivo. Não é assim para Santo Agostinho, ele vai e vem, como Platão, é assim. Então, esse primeiro motor é a forma das formas, é a matéria, a forma subsistente por si mesma, sem precisar ter nenhum apoio de nenhuma matéria, por perfeita que ela pudesse ser. É a forma das formas, ou forma pura, individual. E o que ele descobriu com isso? É a causa de todas as causas, ou seja, o primeiro motor da existência a todas as coisas. É causa de todas as coisas. E não é causado por nenhuma, porque ele é. Ele subsiste permanentemente. Isso não é uma grande conclusão, porque também o mundo sublunar é eterno para Aristóteles e para Platão, né? Mas para os teólogos cristãos medievais, dizia uma coisa grandiosa. A forma das formas, ela é subsistente por si, e causa todas as coisas e não é causada por ninguém. Ora,
Isso aqui é o nome de Deus. Fácil, fácil, fácil. E numa palavra só. A forma das formas, matéria pura, forma pura, ou Deus. É a conclusão de Santo Tomás de Aquino. Ou Deus. Em latim, seu, S-E-U, significa ou. Deus. É Deus. É Deus. E assim foi o conceito metafísico do mundo. O exercício de Aristóteles é um exercício sobre o mundo, e essa forma é a verdade das verdades. É isso que é. Essa é a verdade pura, absoluta, como nós encontramos também a verdade do mundo inferior, as essências, como conhecemos a verdade do mundo celeste, ou seja, a matéria e a forma perfeita. Agora nós encontramos a verdade das verdades, ou seja, a forma pura. Então nós possuímos a verdade. Tanto quanto Platão, ele a encontrou num jato só, que era o mundo superior, onde mora a verdade. Para Aristóteles, esse mundo não tratou desse mundo, porque para ele não existe. Ao passo que a verdade mora nas coisas, inclusive nesse ser supremo. Agora, cá para nós, o que Aristóteles descobriu? Para Aristóteles, para os teólogos medievais, ele descobriu o nome de Deus de uma maneira filosófica. Mas sabe de fato o que é que ele descobriu? Um mecânico, ou seja, essa forma das formas que move todas as outras e não é movida por ninguém, é exatamente um motor, isto é, um mecânico que dá o primeiro movimento, como no carro, a ignição, e faz rodar todas as rodas. É isso que ele descobriu. É isso que ele descobriu, um mecânico. Esse batismo é um pouquinho apressado, ou bastante apressado. Dizer que então chegamos à forma pura primeira, a verdade primeira, a verdade das verdades, como eu dizia, já podemos aceitar filosoficamente, metafisicamente. Ele conclui. Agora dizer que é Deus é extrapolar de uma vez, porque essa forma das formas é um mecânico que move todas as engrenagens do universo, do mundo celeste, do mundo terrestre. O movimento parte de lá atrás, ou de lá de cima. É na forma pura. Muito bem, eu quero agora baixar um pouco, mas falar ainda de Aristóteles, da verdade e da falsidade. Da verdade e da falsidade, o que é verdadeiro e o que é falso. Heidegger também discute o que é verdadeiro e o que é falso, não tanto no parágrafo 44, mas na conferência A Essência da Verdade. Ele começa com isso que eu vou falar agora. Mas Aristóteles também trata. Ou seja, a verdade para Aristóteles que nós podemos alcançar é a verdade lógica. Então, a verdade da minha mente. Essa minha mente pode se enganar em dizer a verdade das coisas. Posso dizer coisa errada que não é. Posso me enganar, então vou reestudar e finalmente encontro. Mas eu posso mais fácil mentir para vocês. Mentir. Então, o que é a verdade e o que é a falsidade? O verdadeiro e o falso. É assim que começa o Heidegger. Discutindo mais sinteticamente. A verdade é objetiva. Isso não é tanto aristotélico, não, mas também ele admite, embora não tenha desenvolvido. A verdade é objetiva, ou seja, a verdade o que é? É o ser das coisas.
a verdade consiste em ser o que a gente é. A minha verdade primeira, antes de dizer verdades, antes de ser verdadeiro nos meus comportamentos, eu sou verdadeiro enquanto ser que existe. A verdade, em primeiro lugar, é a minha essência. Ser o que somos. Esta que é a nossa verdade. Ser aquilo que se é. Isso é uma realidade existente, eu mesmo, somos todos verdadeiros. A falsidade é o não ser. É o não ser. A verdade é o ser e a falsidade é o não ser. Ou seja, dizer aquilo que uma coisa não é. Dizer aquilo que uma coisa não é. Então, o discurso que eu faço, ele soa falso. Ou seja, não descreve aquilo que a coisa é em si, mas descreve, quem sabe, por erro, não? Ou às vezes por mentira no discurso entre pessoas humanas, mentira. Mas aqui falamos do erro. Eu estudei mal o problema, então eu tomo por verdade aquilo que não é. Eu tomo a coisa por aquilo que ela é. E o primeiro a fazer essa discussão foi Parmênides. Parmênides do ser e o não ser. O ser é e o não ser não é. Então, a realidade é também verdadeira em si, né? Isto que os medievais insistiram, Aristóteles não ignorava, mas não insistiu tanto. A verdade da coisa, ela é o que é, chama-se verdade ontológica. Medievais todos, Heidegger à frente agora, ele busca a verdade ontológica, a verdade ontológica. Isso é a verdade ontológica, o gato é aquilo que é, ou seja, a essência do gato, né? Nossa essência é animalidade e racionalidade, ser o que somos. Então, por isso, eu sou ontológico, cada um de nós é uma realidade subsistente, isso que se chama a verdade ontológica. Cada um de nós é uma verdade ambulante, ontológica. Nós não dependemos de ninguém para existir agora. Dependemos lá atrás para nascer, mas esse é outro assunto. Desde que eu nasci, eu sou uma realidade ontológica por mim mesmo, ando com os meus pés. Pois é, essa verdade é chamada ontológica. Tanto tenho de ser quanto de verdade. É assim. Portanto, o nosso entendimento não cria verdade. Não cria verdade. Ele não vê a verdade ontológica, mas deduz. Ele só pode ter a verdade, como falamos lá atrás, e aí plenamente com Aristóteles, a verdade lógica, ou seja, da nossa essência, que é objetiva, nós temos uma imagem mental que chamamos verdade lógica. Sim, então a nossa inteligência é capaz, né, dessa verdade mental, e essa verdade mental tem que representar a objetividade, isso é, da essência objetiva, no caso, um animal racional. A falsidade lógica é o contrário, é o conceito errado sobre uma coisa. O papel é branco, mas na verdade ele é cor-de-rosa. Ou seja, a verdade e a falsidade, nossa, estão no juízo. Eu digo que a coisa é assim e não é. Então, eu emito um juízo errado. Propositalmente, então a falsidade é a mentira. Ou erroneamente,
não conheci, é por erro mesmo e terei que reestudar o meu objeto. Então, concluindo de tudo, verdade é dizer de um ser aquilo que ele é, um cachorro, uma árvore. E falsidade é dizer o que um ser não é, ou por mentira ou por engano de pesquisa. Bem, eu cheguei ao fim do que eu queria falar hoje, é a última página e acabou. Então fica isso. Eu queria fazer, mas olha, acabamos em cima da hora. Queria fazer também a verdade profética, mas eu tinha que truncar isso aqui e fazer um pouquinho de cada lado, então eu prefiro fazer no segundo semestre uma palestra sobre isso aí, a verdade profética, que tem outra maneira de ser apresentada, e às vezes difícil, porque as verdades religiosas hoje, por defeito dos estudiosos de teologia, ela é muito ambígua, tanto que muita gente, cada vez mais, não quer ouvir falar de religião, não quer ouvir falar de religião. Claro, a teologia foi mal construída, não lá nos textos sagrados, mas por nós, seres humanos. Tanto faz ser filósofo ou um cientista, como um teólogo. Todos eles têm a mesma autoridade, é o discurso humano precário. Tem? É por isso que daí a verdade é sempre provisória. Nós dizemos um pouquinho das coisas. E deste pouquinho, especialmente a teologia, hoje está para trás. A linguagem dela não corresponde mais ao mundo de hoje. Mas não quer dizer que a religião não corresponda. É aí que está, mas é outro discurso.